Brasil Agro tem aumento de 680% nos seus lucros do quarto trimestre de 2023, propõe dividendos superiores ao seu lucro, podendo pagar R$ 3,24 por ação e suas ações sobem quase 6% no último pregão. Olá, investidores, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu trago o motivo da alta tão forte nos lucros da Brasil Agro. Vamos calcular o Earning Yield das ações, o preço justo utilizando a fórmula do Benjamin Graham e o preço teto visando dividendos utilizando a fórmula do Décio Bazin. Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários se investe em Agro 3. O seu comentário é sempre muito importante, hein? E bora para o vídeo. Então bora lá, primeiramente você deve estar se perguntando, né, como a Brasil Agro anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2023 se as outras empresas acabaram de anunciar o segundo trimestre de 2023. É porque empresas como a Brasil Agro e a Raízen, por exemplo, o seu cronograma de resultados é diferente. Eles seguem as colheitas, as safras, então por isso que é diferente das outras empresas. E também o investidor deve tomar um certo cuidado quando vê uma notícia dessa, com uma alta de 680% nos lucros, porque tem um detalhe muito importante escondido dentro desse lucro. Olhando rapidamente os destaques do período, a receita operacional da Brasil Agro teve uma queda de 27%. Entretanto, teve uma receita líquida imobiliária muito forte, de quase 416 milhões. Brasil Agro trabalha com vendas de terras, então essa receita líquida imobiliária acabou ajudando e salvando o resultado do Brasil Agro desse quarto trimestre. Para quem não sabe, a empresa vende terras, compra terras, trabalha em sua melhoria e revende a um preço muito superior. Então, devido a essa receita imobiliária que não houve no quarto trimestre de 2022, a empresa reportou uma receita líquida total de 50% a mais. Consequentemente, um EBITDA total muito superior e um lucro líquido muito superior, de 242 milhões, quase 243. Aí, quando comparado ao mesmo período do ano passado, o lucro foi muito maior. Aqui ele não marca, mas é esse 680% superior. Por isso essa alta tão expressiva nos lucros. Mas se a gente fosse levar em consideração apenas a receita líquida operacional, que foi 27% a menos, isso representaria um EBITDA operacional de 45% a menos e um prejuízo de 85 milhões, quase 86 milhões, revertendo um lucro de 31 milhões no mesmo período do ano passado. Então, se não fosse a receita líquida imobiliária e dependesse apenas da receita operacional, do lucro operacional, Brasil Agro teria um prejuízo de 86 milhões nesse quarto trimestre de 2023. Então, bastante cuidado quando a gente olha essa alta nos lucros tão expressiva, porque essa alta ela não veio de uma alta operacional, veio de venda de terras, que claro faz parte do portfólio de negócio da Brasil Agro. Não está errado olhar para essa alta tão forte nos lucros, entretanto tem que ter um certo cuidado, porque olhando apenas a receita líquida operacional, EBITDA operacional e lucro operacional, o resultado foi muito ruim. E esse resultado ruim foi devido à queda no preço das commodities, desvalorização do câmbio e adventos climáticos que afetaram a produtividade de grãos e algodão em algumas regiões, somado a altos custos de produção, reflexo do aumento dos preços dos fertilizantes, sementes e combustíveis. Então todos esses motivos foram os que impactaram as operações agrícolas da Brasil Agro, que foi salva pelas operações imobiliárias que a empresa conseguiu. Então um ponto foi muito bom e um ponto foi muito ruim. Mas o que mais importa realmente é que a empresa apresentou lucro e foi um lucro muito forte de 242 milhões, fazendo com que a empresa proponha dividendos milionários no valor de R$ 3,24 por ação. Esse dividendo ele não tem ainda uma data com e uma data de pagamento, porque a proposta está submetida para aprovação ainda em Assembleia dos Acionistas no dia 24 de outubro. Esse dividendo ele representa 100% do lucro líquido e mais 80 milhões acima, que boa parte vem das suas reservas de lucros. Então sim, é um dividendo muito alto que provavelmente vai ser aprovado.
Então, pegando esse valor de 3,24 e dividir pela cotação atual, 25,75, isso porque as ações tiveram uma valorização de quase 6% no último pregão, a gente chega num dividend yield de 12%. Esse dividendo proposto é o mesmo dividendo que foi pago nos últimos 12 meses. Então, por isso, seu dividend yield vai ficar igual, de 12,5%. É um baita de um dividendo, principalmente para quem conseguiu ainda comprar as ações a um valor um pouco mais descontado. Mas vamos ao que interessa então. Se a gente pegar esse valor de 3,24 e dividir por um dividend yield de 12%, que é um dividend yield muito bom, muito acima da maioria das empresas, a gente tem um preço teto para pagar nas ações da Brasil Agro de R$ 27,00. Então, pegando essa cotação atual de 25,75, vale a pena investir em Brasil Agro, vale a pena ainda comprar, visando um dividend yield muito bom de 12%, acima de muitas empresas. Então, usando essa formulazinha do Décio Bazin, até R$ 27,00 vale a pena comprar as ações Agro 3. Para ser mais conservador, você poderia até pegar um histórico de dividendos dos últimos 5 anos. Entretanto, eu não acho justo, já que desde 2021 a empresa vem pagando muito bem os seus dividendos. Então, eu não concordo muito em utilizar um histórico dos últimos 5 anos, porque houve uma mudança muito grande no valor pago em dividendos. Então, segundo a fórmula, até R$ 27,00 vale sim a pena comprar visando dividendos. Já pensando em valorização, a gente utiliza a fórmula do Benjamin Graham, que é 22,5, representado pelo preço sobre lucro máximo de 15 vezes um valor patrimonial máximo em 1,5 vezes, chegando neste valor aqui de 22,5. Então, para o Benjamin Graham, o máximo que ele pagaria numa empresa é 15 vezes o seu PL e 1,5 vezes o seu preço sobre o valor patrimonial, chegando neste valor aqui de 22,5. Então, a gente pega esse 22,5, multiplica pelo lucro por ação, que é 2,62, multiplica pelo valor patrimonial da ação, que é 21,46, e aplica a raiz quadrada. Então, o preço justo para as ações Brasil Agro, Agro 3, seria de R$ 35,56, usando a fórmula do Benjamin Graham. Entretanto, eu acho essa fórmula muito arriscada e bem pouco conservadora. Para quem gosta de seguir essa linha, eu recomendo mexer um pouco nessa fórmula. Em vez de utilizar a fórmula 22,5, que seria um PL máximo de 15 vezes e um preço sobre valor patrimonial em 1,5 vezes, utilize o seu PL médio, que é 8,76, e utilize o seu preço sobre valor patrimonial médio, que é 1,17. Então, 8,76 vezes 1,17. Então, em vez da fórmula de 22,5, vamos utilizar uma média entre o PL e o preço sobre valor patrimonial. Então, aqui você tem a fórmula 10,24. Aí você segue novamente a sequência da fórmula, multiplicando pelo lucro por ação e multiplicando pelo valor patrimonial da ação. E depois aplicando a raiz quadrada, ou seja, agora você tem um preço justo de R$ 24,00 para as ações. É ou não é uma diferença de preço muito grande? A margem é muito grande utilizando a fórmula tradicional do Benjamin Graham. Aqui seria uma fórmula muito mais conservadora, esse aqui seria o preço justo das ações. Mas fica a critério de vocês utilizar a fórmula que acha mais justa. Eu só acho que a fórmula tradicional acaba ficando um valor muito distorcido. E esse valor de R$ 24,00 para mim é um valor mais justo. E para finalizar, o Earning Yield, que representa o potencial retorno para o investidor no longo prazo. Eu gosto de utilizar a fórmula tradicional do seu criador, o Joel Greenblatt, que é uma fórmula extremamente simples, que você pega o lucro por ação e divide pela cotação atual, que é 25,75, chegando num Earning Yield de 10%, que não é um Earning Yield muito bom. É considerado
um bom earn yield acima de 20%, de 20% para cima, que seria um bom potencial de retorno aos acionistas ao longo prazo. Então, olhando essa métrica, Brasil Agro não seria interessante visando o longo prazo, tendo uma cotação aqui de 25,75. Precisaria ou diminuir a sua cotação atual ou aumentar o seu lucro por ação. Então, visando dividendos, seria interessante ter Brasil Agro em carteira. Pensando em valorização, utilizando a fórmula tradicional do Benjamin Graham, Brasil Agro estaria descontado, entretanto, utilizando uma fórmula um pouco mais conservadora, ela está muito próxima do seu preço justo. E olhando o earning yield, o Brasil Agro não seria tão interessante ao longo prazo. Mas, dando a minha opinião, eu acho sim uma empresa interessante até para ter em carteira, porque vem pagando dividendos muito bons e constantes, mas confesso que não vejo um potencial de valorização muito grande. O meu preço-alvo particular é muito próximo dos R$30. Então eu não investiria pensando nesse upside, nessa valorização, seria mais visando dividendos. Hoje eu não tenho Brasil Agro em carteira e não pretendo comprar a essa cotação aqui de 25,75. Se tivesse aqui em 22,50, até poderia pensar em adquirir um pouco de papéis. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a empresa, gosta da empresa, vai receber os dividendos, pretende comprar? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de dar o like, que ajuda muito na divulgação, e de se inscrever no canal, hein? E nos vemos na próxima. Grande abraço!